Muito bem, vamos então falar um pouco do gabarito da segunda lista de exercícios de cálculo 2, agora do segundo semestre de 2022. Muito bem, o primeiro exercício pede para que a gente calcule essa integral aqui. Para a gente poder resolver essa integral, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o módulo. E o que acontece com o módulo? A gente sabe que módulo de x é o próprio x, quando o que está lá dentro é maior ou igual a zero, e vai ser menos x quando o que está lá dentro é negativo. Então, como a nossa integral varia de menos 4 até 4, eu vou dividir esse intervalo em dois, de menos 4 até zero e de 0 até 4. E com isso, a gente fica com essa integral, onde eu divido, né, os meus limites de integração, passando a ter duas integrais, uma de menos 4 a 0 e outra integral de 0 até 4. Por que a gente faz isso? Para que a gente possa tirar o módulo dessa integral para poder fazer o cálculo. Quando a gente divide desse jeito, o que acontece? Aqui, nessa integral, o meu x está nesse intervalo, ou seja, ele é negativo. Se o x é negativo, o módulo de x fica menos x. Então, está aqui o menos x. Nesse outro intervalo, nesse outro espaço aqui, o x é positivo. Portanto, o módulo de x é o próprio x. E aí a gente tira o módulo de x desse jeito. Agora, eu ainda posso tirar esse menos que está aqui, eu posso tirar da integral, e depois eu posso resolver. Quando eu tiro da integral, ó, esse menos fica aqui fora, e aí eu fico com essa integral e com essa integral. A integral de x, que aparece nas duas, é x² sobre 2. Nesse caso, eu ainda tenho menos aqui na frente. Nesse outro caso, fica mais. E agora eu vou aplicar nos extremos. Então, no 0 está aqui. No menos 4 está aqui. No 4 está aqui. E no 0 está aqui. Então, essa parte aqui dá zero, essa parte aqui dá zero. Esse menos 4 ao quadrado dá 16, com esse menos dá menos 16, né? Porque esse menos aqui ao quadrado ele some, com esse menos fica negativo, com esse menos fica positivo. Então, eu tenho 16 ao quadrado positivo. Aqui eu também tenho 16 ao quadrado, desculpa, 16 sobre 2. Aqui eu tenho 16 sobre 2. A soma desses dois dá 16. Aqui eu não tenho unidade, não tenho nada, porque eu só estou calculando uma integral fora de qualquer contexto. Como é que a gente corrige esse exercício? Então, eu vou apagar isso tudo que eu escrevi e agora eu vou colocar só os resultados. Então, a gente precisa do estudo do módulo. Sem o estudo do módulo, não dá para fazer essa separação. Eu preciso desse estudo do módulo. O resultado da integral vale 4 pontos, esse estudo do módulo vale 3. E aqui embaixo, quando eu reescrevo a integral para poder resolver, essa etapa de reescrever isso vale outros 3 pontos. Vamos ver agora o segundo exercício dessa lista. No segundo exercício, o que a gente vai calcular é a área que está entre essa curva y igual a 3x² menos 3 e o eixo x, para o x variando entre menos 2 e 2. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse caso é, obviamente, esboçar essa curva. Então, a gente precisa do esboço da curva y igual a 3x² menos 3 dentro desse intervalo que ele está dizendo. Bom, esse esboço que a gente vai mostrar aqui, ele está fora de escala, é bom que a gente entenda isso, porque assim fica mais fácil da gente identificar a região da área que a gente vai calcular. Bom, aqui nós temos a parábola. É importante que a gente mostre
os cálculos para encontrar esses pontos de interseção, para saber onde ela cruza o eixo, o que a gente faz é calcular suas raízes para o eixo x. Para saber onde ela cruza o eixo y, a gente faz x igual a zero. Tendo esse esboço, agora a gente vai olhar para o intervalo de x entre menos 2 e 2. Então a gente tem aqui duas retas perpendiculares ao eixo x, justamente nos pontos x igual a menos 2 e x igual a 2. Com isso, a gente obtém uma área entre a curva laranja e o eixo x. Então, só vai fazer parte da área tudo aquilo que estiver entre essas duas curvas, né, a parábola e o eixo, e dentro do intervalo de menos 2 a 2. Então, quando a gente olha para isso tudo que está aqui, o que a gente observa é que a área que nós estamos querendo é esse pedacinho aqui, esse pedação aqui e esse outro pedacinho aqui. A gente poderia usar simetria, né? Ele nos parece simétrico, mas a simetria a gente precisa, inclusive, provar que é simétrico. Eu não vou fazer usando simetria agora. Eu vou fazer calculando cada uma das etapas, até para que a gente entenda como é que eu faço o cálculo pedacinho por pedacinho para quando eu não tiver uma região simétrica. Bem, a primeira área que a gente tem que calcular é desse cantinho aqui. Essa áreazinha, ela vai justamente, eu vou ter que calcular a integral da curva, que é a parábola 3x2 menos 3, de menos 2 até menos 1, né? Que é a parte onde ela se encontra. Para fazer esse cálculo, o que a gente tem? A integral de 3x quadrado é 3x ao cubo sobre 3, e aí esse 3 aqui se cancela. A integral de menos 3 fica menos 3x. E aí eu vou aplicar em 1 e depois eu vou aplicar em 2. Então, em 1 eu vou jogar aqui, né, esses valores, e depois eu vou fazer isso para o 2. O que a gente obtém? Eu tenho menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, menos, eu não posso esquecer, né, desse menos, tá aqui. Aí eu vou ter menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2. Resolvendo esses valores, o que a gente tem? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Esse menos permanece. Menos 2 ao cubo fica menos 8. E menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos 1 mais 3 dá 2. Menos 8 mais 6 dá menos 2. Com esse menos fica mais 2. 2 com 2, 4 unidades de área. Esse foi a primeira partezinha, só esse cantinho aqui. Agora vamos ver a segunda área. A segunda área, a gente vai ter o quê? Agora eu vou ter menos a integral de menos 1 até 1, que está aqui, dessa função 3x2 menos 3. Por que aparece esse menos aqui? Porque agora a minha função está na parte negativa do y. Então, como ela está na parte de baixo, esse valor aqui seria negativo. Como eu quero uma área, eu preciso acrescentar esse menos para ficar positivo. Então, ao fazer isso, o cálculo do 3x ao quadrado menos 3 é o mesmo do anterior, né? Só que agora eu vou fazer de menos 1 até 1 com esse menos aqui na frente. Então, esse valor que está aqui é o mesmo que eu obtive no cálculo anterior. Então, aplicando, eu vou ter 1 aplicado aqui, vai dar 1 ao cubo, menos 3 vezes 1, menos, aí eu vou ter esse menos 1 aqui. Então, aqui, ó, menos 1 ao cubo, 3 vezes menos 1. Resolvendo essa conta, olha que interessante, o resultado também vai dar 4 unidades de área. Aí você pode dizer, nossa, professor, mas essa área aqui é muito maior que aquela. Não, a gente não pode esquecer que esse exercício está fora de escala. Portanto, essas áreas, na verdade, elas serão iguais. Tá? Por fim, a área A3. Na área 3, o que a gente tem é uma integral agora de
1 até 2 da mesma função que eu continuo tendo. E nesse caso ela é positiva porque a função está acima do eixo x. Então, calculando a integral, eu vou ter o mesmo resultado, x ao cubo menos 3x, aplicando em 2 e 1, né? Então, aplicando em 2 aqui, eu vou ter 2 ao cubo menos 3 vezes 2, e aplicando em 1, eu tenho 1 ao cubo menos 3 vezes 1. Resolvendo essa conta, eu vou ter 8 menos 6 menos 1 menos 3, que é o que dá esse valor aqui, e por fim, esse resultado também dá 4 unidades de área. Acabou? Não, porque ele está pedindo a área total. E a área total vai ser quem? A área total é a soma desses três valores. Então, a área final desse exercício vai ser 12 unidades de área. Ok? Como é que a gente corrige isso? Então, aqui estão os valores. Vou apagar os rascunhos. O que nós temos? O cálculo do ponto de interseção vale 2 pontos, ou seja, mostrar quem são esses pontos vale 2 pontos. Cada uma das áreas vale 1,5 e a área final, a área total, ou seja, a soma dessas áreas separadas, vale mais 1,5 ponto. Então, 3 aqui, com 3 aqui, 6, com 2 no esboço do gráfico, 8, e esses dois desses pontos, 10. É importante que no seu esboço você tenha todos esses pontos apresentados, vindos justamente desse cálculo e dessa expressão. Vamos ver como é que ficou esse terceiro exercício da lista. Ok, então agora no terceiro exercício, o que a gente precisa fazer é calcular essa integralzinha que está aqui. Bom, para calcular essa integral, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que olhar é buscar uma substituição adequada para essa integral. Porém, para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer mesmo é reescrever esse integrando para que essa substituição adequada apareça. Observe que quando eu tenho esse x com essa potência tão alta aqui embaixo e só um x aqui em cima, eu não tenho muito o que fazer com esses caras aqui. Eu preciso fazer alguma modificação nisso para que uma substituição apareça. E mais que isso, eu preciso ter muito conhecimento das derivadas, de pensar como é que são essas derivadas das funções para que eu possa buscar essa substituição. Note o seguinte, esse x à quinta, que está aqui embaixo, eu consigo escrevê-lo como sendo x à quarta vezes x. E, consequentemente, tirar esse x à quarta de dentro da integral, ficando com 1 sobre x quadrado. O que isso vai nos ajudar? Veja só, essa parte aqui de dentro, o que eu posso fazer? Se eu dividir esse x menos 1, né, escrever x sobre x e 1 menos x sobre x dá 1, 1 menos x fica sendo 1 menos x. Agora, observe que o que eu tenho aqui dentro apresenta uma função, que é o 1 sobre x, cuja derivada é 1 sobre x quadrado. Então, a princípio, parece que eu encontrei, né? Esse cara aqui tem tendência a ser a substituição que eu estou procurando. Vamos ver o que acontece. Olha o seguinte. Como a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, então, se eu chamar 1 sobre x de u, a derivada de u vai ser menos 1 sobre x quadrado, que aparece aqui a menos do sinal. Agora, veja o que acontece. Se eu chamo, então, o u de 1 sobre x, o que acontece? Sendo 1 sobre x, o du vai ser menos 1 sobre x quadrado dx, o que significa que esse 1 sobre x quadrado e dx eu vou trocar por du, e aqui dentro da integral da raiz eu vou ficar com a raiz de 1 menos u, certo? Esse menos vem desse menos aqui, né? Que vem quando eu calculo du, desculpa, aqui, esse menos aqui, na verdade, né? Esse menos aqui. Então, a integral que eu chego é a raiz de 1 menos u.
que continua complicado. Então, vejam, chamar só esse pedaço aqui, 1 menos x de u, não é a melhor solução. Então, eu vou apagar essa solução que não é melhor e vamos para a melhor solução. O que a gente faz? Então, ó, essa é a integral que eu quero resolver. E aí, como eu sei que a derivada de constante é zero, ao invés de eu chamar o de u só esse 1 menos x, eu vou chamar tudo 1. Então, o meu u vai ser tudo que está ali dentro. O du, então, fica sendo o quê? Derivada de 1 é zero, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado dx. Esse menos continua por conta desse cara aqui. E esse segundo menos é por conta da derivada. E aí, com esses valores eu tenho então que o du é 1 sobre x quadrado dx, certo? Consequentemente, quando eu substituo na minha integral, como é que eu tenho? Essa integral aqui já virou essa, e essa integral, o que eu vou ter? 1 sobre x quadrado dx virou du, e 1 menos 1 sobre x virou u. Essa integral eu sei resolver. Eu posso reescrever a raiz de u como sendo u elevado a meio. U elevado a meio vai ser u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. E por fim, esse cara aqui vai dar 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Esse 3 meios passa multiplicando, vira 2 terços. Então eu tenho isso aqui, 2 terços de vezes u elevado a 3 meios mais a constante. Consequentemente, voltando para x, a resposta vai ser, ao invés de 2 terços de u elevado a 3 meios, eu vou ter 2 terços de 1 menos 1 sobre x elevado a 3 meios. Os valores desse exercício. Vejam só. Reescrever a integral do jeito certo, 2 pontos. Escolher a substituição certa, 1 ponto. Calcular o du, outro 1 ponto. A nova integral, 2 pontos. A última integral com a constante, 2 pontos. E o resultado final, mais 2 pontos. Então, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Está aqui os 10 pontos desse terceiro exercício. Vamos ver o último exercício da lista agora. Para finalizar essa lista, vamos dar uma olhadinha agora no nosso último exercício. O que a gente precisa é calcular essa integral aqui. Porém, a gente percebe de cara que a gente tem um probleminha aqui no integrando, né? Esse raiz de t aqui está dando uma certa dor de cabeça. Bom, aí a gente precisa entender um pouco das propriedades dos logaritmos e lembrar o quê? Que raiz de t eu posso escrever como sendo t elevado a meio. E esse meio, quando ele é potência do argumento, eu posso tirar esse meio, ele pode cair aqui do ln de t. E aí eu vou ficar com meio ln de t sobre t. Feita o uso dessa propriedade, aí sim a gente pode usar outra propriedade, que é tirar essa integral, esse meio de t da integral, e finalmente a gente olhar para a substituição, que é justamente o u ser trocado por ln de t. Por que ln de t? Porque se eu trocar o u por t, eu só vou mudar o nome da variável. Não vai fazer nenhuma alteração na minha integral. Então, das duas, a mais provável é que eu faça u igual a ln de t. Ao fazer essa escolha, o que nós temos? Se u é ln de t, o du é a derivada do ln de t vezes dt. Derivada de ln de t é 1 sobre t, então a gente fica com du igual a 1 sobre t dt. O que a gente observa aqui nessa integral é que essa integral pode ser escrita como sendo, no lugar de ln de t, eu vou ter u, e no lugar de t sobre t, dt sobre t, eu vou ter du. Então, essa integral fica sendo meio da integral de u du. Né? No lugar de ln de t eu tenho u, e no lugar de 1 sobre t dt eu tenho du.
Essa integral aqui a gente sabe resolver já, né? A integral de u é u ao quadrado sobre 2, o meio já estava, certo? Esse meio com esse meio junto vira 1/4, u ao quadrado mais constante, ok? Volta para a variável original, ou seja, para a variável t, essa integral fica sendo ln de t ao quadrado sobre 4, né? Porque eu tenho u ao quadrado sobre 4. Isso vale de t, né? Aqui, o vale ln de t. Então, trocando ali u por ln de t, a gente tem essa resposta final. Valores dessa questão. A primeira coisa que eu preciso é reescrever a integral para chegar nesse modelo aqui. Isso vale 2 pontos. Tendo isso, a substituição correta, um ponto. O du correto, outro ponto. A nova integral em u, outro ponto. E aí a solução da integral também é bastante simples. Mas a gente colocou 2 pontos. E voltar para a variável original, que é t, vai dar 2 pontos também. Com isso, a gente fecha a segunda lista de exercícios de cálculo 2 do segundo semestre de 2022. Nos vemos na próxima lista.